gostaria, na gênese dessa mesma intenção, de alterar o regulamento das lojas com história e saber, digamos, quantas lojas teriam sido contempladas com um apoio de 3 mil euros que está, digamos, estabelecido nesse mesmo regulamento. O Sr. Presidente apresentou, digamos, uma estratégia que está a ser levada a cabo e apresentou as suas razões, nomeadamente o facto de haver um projeto na CIM do AVE que foi fundido com esta temática das lojas com história e que, de certa forma, leva a que haja a necessidade de alteração desse mesmo regulamento. Eu espero que, efetivamente, esse regulamento seja adaptado à nova realidade. Vi que o trabalho que tem sido feito, nomeadamente no que diz respeito ao levantamento de todo o espólio histórico que muitas lojas e muitos estabelecimentos comerciais têm e que muitas das vezes nem até as próprias pessoas têm a noção da importância dessa mesma história que esses estabelecimentos encerram em si próprios. Porque, efetivamente, nós, enquanto europeus, abrindo um parênteses, como fiz lá dentro, nós muitas das vezes não valorizamos as idades que determinados estabelecimentos ou determinadas localidades têm. Ao contrário de outros cidadãos de outros países fora da Europa, que muitas das vezes nos vêm visitar e que visitam os nossos monumentos, visitam as nossas localidades com história. Porque nós, efetivamente, no continente europeu, muito facilmente, para termos, por vezes, lojas ou termos, eventualmente, locais com história, com 100, 200, 300 ou 500 anos, temos, ao contrário de outras localidades noutros países fora da Europa. Portanto, por vezes, não damos esse valor que devemos dar e que eu acho que é importante ser dado. E, portanto, nós temos, em Vizela, lojas que têm essa história e que merecem, obviamente, ser acarinhadas e devem ser valorizadas também do ponto de vista turístico. Isto mesmo para o mercado saudosista. O mercado saudosista, cada vez mais, tem uma importância tremenda para a nossa comunidade que está imigrada, para uma série de pessoas que nos possam visitar e que dão valor, precisamente, a este tipo de lojas com história, a este tipo de comércio com história. Portanto, eu acho que é preciso, obviamente, valorizar isso e esse trabalho tem sido feito. Aquilo que eu espero é que, efetivamente, dessa alteração do regulamento se mantenha a possibilidade de haver um contributo, de haver um apoio a esses lojistas, a esses comerciantes, que por vezes carecem mesmo desse apoio, para poderem levar a cabo, às vezes, alguma intervenção de melhoramento desses mesmos estabelecimentos, às vezes alguns deles com muitos anos, e que, portanto, às vezes este prémio, porque está estipulado esse prémio, esse subsídio de 3 mil euros, se possa manter ou até eventualmente ser melhorado. Portanto, eu estarei atento porque neste momento foi dado o primeiro passo no que diz respeito a essa mesma alteração e depois, logo se verá. Portanto, eu estarei atento relativamente a esta alteração que se quer preconizar, que se quer levar a cabo relativamente a este regulamento. Mas ficamos sem perceber se estas lojas com história receberam os 3 mil euros. Não havia essa resposta, precisamente por isso é que eu estou a colocar essa questão. Não foi dada essa resposta relativamente à questão que eu levantei. O Sr. Presidente falou e transmitiu que estava a ser feito um levantamento e que talvez esse levantamento, deduzo eu, não permitiu a que as próprias lojas, porque as próprias lojas têm de se apresentar e se propor, desde que cumpram com determinados requisitos. Tenho a certeza absoluta que todas as lojas, os comerciantes que, inclusive, foram objeto deste trabalho que foi feito de levantamento e de elaboração de vídeos promocionais, acima de tudo, dessas mesmas lojas, cumprem com esses critérios. E, portanto, aquilo que eu espero é que, efetivamente, essas mesmas lojas possam ser contempladas com esse subsídio, feito este trabalho, feito este percurso. Portanto, o Sr. Presidente não respondeu, deduzo que não tenha sido ninguém contemplado com a atribuição desse subsídio. Jorge Pedrosa, estão cumpridos 7 meses deste ano, 2023. A Câmara, ou as reuniões partem para férias. Na opinião do Sr. Vereador, foi realizado, digamos assim, tudo aquilo que se previa, podia ter sido feito mais. Que balanço é que faz destes 7 meses? Bom, relativamente a essa questão, eu irei guardar para fazer, depois de férias,
nós não vamos fazer uma avaliação de 7 meses. Eu acho que é tempo de fazer uma avaliação de meio de mandato. Este Executivo começou em exercício de funções em outubro de 2021. Passou outubro de 2022, nós estamos a 2 meses de outubro de 2023, ou seja, estamos a meio do percurso. E carece, obviamente, de ser feito uma avaliação do exercício de funções deste Executivo. E, portanto, nessa medida, eu acho que é aí que deve ser feito essa avaliação do que é que foi feito, do que é que eventualmente ficou por fazer, o que é que poderia ser feito. E, portanto, para haver algo de concreto a analisar e transmitir aos vizelenses, nós já preconizamos, digamos já há uns tempos atrás, que estamos a trabalhar para, de certa forma, apresentar esse trabalho de avaliação e, de certa forma, de monitorização daquilo que foi feito ao longo deste mandato por parte deste Executivo e depois, a seu tempo, efetivamente, transmitiremos à comunicação social e, como é óbvio, aos vizelenses por intermédio da comunicação social, essa mesma avaliação. Portanto, fazer uma avaliação de 7 meses, acho eu que não faz muito sentido. Portanto, aquilo que eu acho que faz sentido neste momento é, efetivamente, fazer uma avaliação meio de mandato. Até para projetar o restante, porque nós temos de fazer isso e eu acho que os vizelenses merecem que se faça isso. Até para saber o porquê. Por exemplo, nós, no início do mandato, colocamos uma série de questões relativamente à dimensão até do próprio Executivo, o trabalho que é feito em comparação com o mandato anterior. Portanto, tudo isso será objeto de sindicância, será objeto de análise e depois a transmissão, obviamente, dessa avaliação que será feita e transmitida em primeira análise, obviamente, aos vizelenses.